E aí, beleza de novo, pessoal? Olha só, nosso segundo caso então de diluições, continuando diluições. A gente viu o caso de sólido com líquido, né? Quando você tem um medicamento sólido, uma substância sólida para aplicar num paciente, né? Você vai ter que diluir ela ou reconstituir. E agora a gente vai ver o caso de líquido com líquido. Quando você já tem uma substância líquida, né? Um exemplo é um xarope, né? Uma glicose mesmo, que ela é muito concentrada, você não pode aplicar direto para o paciente. Você tem que diluir também ou reconstituir. No nosso dia a dia a gente também usa esse caso de diluição. Exemplo do nosso dia a dia, produto de limpeza. Quando você vai colocar um balde lá com água e você vai colocar um alvejante, por exemplo, né? Na máquina de lavar, você vai colocar uma tampinha de sabão líquido. Você não pode colocar 1 litro de sabão líquido numa máquina de lavar, né? Então tem a quantidade a ser, a quantidade desejada, né, que você quer preparar, né, em uma determinada concentração, certo? É bem parecida com o de sólido, tá? O que muda? Muda é que a parte de baixo aqui, ó, no de sólido era 100, e agora tem a concentração disponível. Notem que em cima é a mesma coisa. Concentração desejada vezes a quantidade desejada. Mas agora a nossa unidade é ml, né? Antes era gramas, sólido é gramas, líquido é ml. Então, concentração desejada vezes a quantidade desejada dividido pela concentração disponível. O que é a concentração disponível? É a concentração maior, é a concentração da solução inicial, da solução forte. Então, simplificando essa fórmula aqui, é a porcentagem menor vezes a quantidade que você quer preparar em ml dividido pela maior porcentagem, certo? O exemplo, letra A que a gente tem aí no material de vocês, ó. Então, você quer preparar 300 ml de uma determinada substância, solução, só que você tem uma solução a 20%, né? Mas você quer prepará-la a 4%. Como é que a gente vai preparar isso daí então? Ó, ml então de soluto, certo? O meu soluto agora é líquido, é a concentração que eu quero, é a menor, 4, vezes a quantidade em ml, dividido pela maior concentração. Então a maior, nesse caso, sempre vai embaixo, certo? Substituir na fórmula, multiplicar e dividir. Ou seja, 4 vezes 300 me dá 1.200, dividido por 20. Fração, divisão simples, pode cortar o zero ali, né? Sempre que tiver zero em cima e zero embaixo, a gente pode cortar a mesma quantidade. 120 dividido por 2 me dá 60 ml de soluto, certo? Essa quantidade aqui você não vai colocar nos 300 ml. Você vai reconstituir até chegar aos 300, ou seja, você vai pegar 60 ml da solução forte e completar até chegar a 300 ml, né, por exemplo, com água, certo? Um outro exemplo do nosso dia a dia, né, suco concentrado, aquele suco lá de garrafa, você coloca um pouco num copo e completa com água até chegar à quantidade desejada, né, para ver se vai ficar um pouco mais fraco, um pouco mais forte, né, enfim, né, mas se tiver uma concentração determinada já, você vai usar para saber a quantidade de soluto desejado a ser preparado, certo? Então, os dois casos, recapitulando primeiro, sólido com líquido, concentração vezes a quantidade dividido por 100, e de líquido com líquido é a concentração vezes a quantidade dividido pela maior concentração, certo? Então, barbadinha, ok? Então, se liga aí que depois tem mais outros vídeos, tá? Até mais!